Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Henrique, eu estou acompanhado aqui do João Pedro e João Bosco do Polyfinance e nosso convidado aqui, o João Moedo. Então, primeiramente, queria agradecer justamente ao João, que vai participar dessa live aqui com a gente, e também agradecer todo mundo que está participando aí, está assistindo de casa. A gente espera trazer, que seja bastante legal, a gente traga bastante conteúdo para vocês. Então, para quem não conhece, o Polyfinance é a Liga de Mercado Financeiro da Poly. Nosso projeto principal nesse âmbito é o Polyfinance Convida, que tem o propósito de trazer o mercado financeiro para os alunos universitários de todo o Brasil. E a gente busca fazer isso trazendo pessoas relevantes para fazer palestras periodicamente. A gente já teve diversos nomes, como Roberto Setúbal, José Olímpio, Luiz Stuberger, e agora a gente tem a honra de ter aqui com a gente o João Moedo. A ideia de fazer esse modelo de lives nesse momento foi realmente informar os estudantes melhor a respeito da situação do Covid-19 e trazer uma visão mais a fundo de uma pessoa que está no dia a dia do mercado e conhece melhor. Então, a gente quer trazer aí um convidado para vocês toda semana, então fica ligado. A gente quer fazer semana que vem, quer fazer na próxima. E a gente espera que a gente consiga trazer muito conteúdo legal aí para vocês nas próximas lives. Espero que vocês gostem bastante aqui dessa entrevista com o João. Bom, introduzindo melhor nosso convidado de hoje, o João é formado em Engenharia Civil pela UFRJ e Administração de Empresas pela PUC-Rio. Ele começou sua carreira no Citibank e foi para o BBA. Em 1999, assumiu a administração financeira do banco, a Fináustria, onde revolucionou sua gestão. Foi também vice-presidente do Unibanco e membro do Conselho de Administração do Itaú BBA. Ele é ex-presidente do Partido Novo e um dos seus fundadores. Foi também candidato à presidência nas eleições de 2018. Falando um pouco da estrutura da live, acho que a ideia inicial é a gente conversar sobre a trajetória do João no mercado financeiro e sua transição para a política. Depois a gente pode debater sobre o panorama atual, o Covid-19 e as perspectivas para o futuro. A intenção é que a conversa seja bastante informal e por isso a gente abriu um fórum para as pessoas fazerem perguntas, que está aqui nos comentários do Facebook. Então podem continuar mandando perguntas para a gente, que a gente vai selecionando ao longo da live as mais legais. Bom, então, mais uma vez, obrigado, João, por estar aqui com a gente. Conta um pouco mais da sua história, da sua trajetória para a gente. Legal, Henrique. Primeiro, obrigado a você, ao João Pedro, ao João Bosco, a todo o pessoal do Poly Finance aí. Parabéns aí pela montagem desse conjunto e agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí. Bom, acho que queria contar um pouquinho aí da minha história, né? Como é que foi a minha evolução. É muito bom falar com engenheiros aí. Eu sempre gostei muito de engenharia, foi um negócio que eu escolhi lá atrás. Acabei trabalhando no mercado financeiro, contar um pouquinho como é que isso aconteceu. E no final me meti numa coisa que eu nunca imaginava, que era entrar na política. Eu sempre gostei de esporte. Tinha um amigo que recentemente falou: João, a gente pedalava 4, 5 horas juntos, você nunca falava nada de política, como é que você se meteu nesse negócio, né? Mas assim, voltando lá para o início, meu pai era médico e eu sempre gostei de matemática, então para mim estava claro que eu queria fazer engenharia, eu não queria nada com medicina, eu queria ir para ciências exatas, né? Minha mãe, a família dela é do Rio Grande do Norte e meu avô tinha uma empresa de engenharia lá em Natal, né? E eu sempre fiquei pensando, bom, eu vou fazer engenharia e depois vou trabalhar nessa empresa de engenharia lá no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Uma das características sempre muito presentes lá em casa, depois a gente fala um pouco sobre isso, era a ideia de você ser empreendedor, você ter o seu próprio negócio, né? Minha mãe, por acaso, sempre martelava muito nessa tecla: não, você tem que ser dono do seu próprio negócio, isso é que vai fazer a diferença. E o fato é que aí eu fui fazer a engenharia, já estava decidido a fazer engenharia, queria passar no FRJ, que era a faculdade na época, e ainda é hoje, né, lá no Rio. Como vocês sabem, eu sou carioca, que era aquela mais importante, mais conceituada, junto com a PUC também na engenharia. E aí um tio meu chegou para mim e falou: João, mas olha, presta atenção, uma pessoa com evolução profissional, ela acaba tendo depois assumindo um cargo de gestor, um administrador. Então seria bom se você tivesse também alguma experiência sobre administração já, né? E eu falei: bom, então o ideal é já fazer as duas faculdades juntas, vou fazer logo a engenharia e a administração, porque já liquido essa fatura de uma vez só. E aí fiz vestibular para engenharia no Fundão e administração na PUC, que era um curso noturno, né? Entrei na faculdade lá, comecei as duas. No meio, entre as duas, em alguns momentos eu tive trabalhando, então
era uma agenda assim cheia, porque de manhã era para o Fundão, que é longe lá, quem conhece mais o Rio sabe que é uns 20, 25 quilômetros lá da Zona Sul. Numa época eu fiz estágio em Niterói e de noite ia para fazer administração na PUC, né? Mas eu sempre achei o seguinte, olha, o trabalho, o esforço vai te recompensar em algum momento. Então eu fazia aquilo sabendo que aquilo ia ter algum dividendo, né? No final, no quarto ano, a gente até estava conversando um pouco sobre isso também, lá tinha os 2 anos básicos, depois você fazia engenharia civil, e no último ano você escolhia a especialidade na engenharia civil, e eu resolvi fazer cálculo estrutural, né? Essa história já de gostar de número, eu falei, vou fazer cálculo estrutural, e naquele momento já eu desisti de trabalhar com a família. Eu falei, olha, acho que esse negócio de trabalhar com a família, já numa empresa montada, é bom você começar o seu negócio do início, você empreender, né? E eu falei, bom, acho que vou montar um escritório de cálculo estrutural, comecei a pensar sobre isso, mas aí estava na faculdade, já tinha terminado a administração, porque o curso de administração era 6 meses mais curto que o de engenharia, e nesse momento, acho que isso pode acontecer, e acontece com frequência no Brasil, né? A gente está sempre em crise, sempre com poucas oportunidades, e quando eu me formei, havia um mercado muito ruim para engenheiros, né? Não tinha muita oferta. Eu até estava comentando que boa parte das pessoas que se formaram comigo foram trabalhar na Petrobras, porque a Petrobras abriu o concurso, a turma falou, bom, não tem muito oferta de engenharia, vamos para a Petrobras. Mas eu não gostei muito daquela ideia, porque para quem queria montar um negócio, ser empreendedor e ir para a Petrobras, a coisa não funcionava, né? Aí, nesse momento, eu sempre gostei de fazer esporte, tinha um amigo que a gente corria junto e ele trabalhava no Citibank. Falou, João, tem um processo de trainee lá no Citi, você não quer ir lá participar? Eu ainda falei para ele, Léo, mas olha, trabalhar em banco, não conheço o banco, não é o que eu estou pensando. Ele falou, não, mas vai lá, vai ser uma dinâmica, vai ter um coquetel, você conhece, e acabei indo. O fato é que acabei entrando no Citibank, participei desse processo de seleção, de trainee, dinâmica de grupo, entrevista, tudo isso, e fui parar na área comercial lá do banco. Tão logo me formei, comecei lá. E foi uma boa escola. Eu acho que você ir para uma instituição é interessante, porque você aprende, depois a gente fala um pouco sobre o partido, sobre o novo, quer dizer, essa ideia de uma cultura organizacional, onde você aprende a ter metas, princípios, valores, disciplina. Então, acho que foi uma experiência válida. Eu fiquei lá no Citi 3 anos e meio, e aí, quando estava bem, já tinha até sido promovido a gerente, estava relativamente jovem, estava com 25 anos, apareceu uma proposta do Cândido Bracher, que hoje é o presidente do Itaú, me ligou por intermédio de um amigo em comum para ir para um banco em São Paulo, o BBA, né? E aí eu falei, bom, o banco a gente não tinha, o banco naquela época, para vocês terem ideia, não tinha nem escritório. Eu fui fazer uma entrevista com ele num lugar alugado lá que ele arrumou, e eu falei, olha, estou com 25 anos, preciso ir para São Paulo, o mercado financeiro está em São Paulo, e é a hora de tomar risco, né? Que eu acho que é outra dica que eu dou para vocês também. A gente tem que aproveitar os momentos que nos permite, que a gente tem baixo custo fixo, que era o meu caso, apesar de naquele momento eu já estava casado, mas para tomar risco, né? E foi interessante quando eu pedi minha demissão lá no Citibank, o meu chefe chegou e falou, João, mas você vai largar o Citibank aqui, você já é gerente, com 25 anos, daqui a pouco você vai subir para ir para um banco que está começando em São Paulo, que você não sabe o que vai dar. E eu falei para ele o seguinte, falei, olha, se não der certo, não tem problema, porque com 27 anos eu vou procurar emprego de novo, mas é a hora de eu tomar risco. Se o banco crescer, eu vou crescer junto com o banco, né? E, de novo, aquele espírito de empreendedor, de ter o seu próprio negócio, né? De pensar como dono, né? E aí fui para o BBA, mudei para São Paulo, não foi fácil, estava recém-casado, a gente foi para lá, fez sacrifício e tudo, mas era uma aposta, né? O banco estava começando, a gente tinha que visitar, contar o que era o BBA, era difícil, era um banco pequeno, ainda pouco conhecido. Mas o fato é que aconteceu aquilo que eu torcia para que acontecesse. O banco cresceu e eu, dentro do banco, consegui crescer. Então, rapidamente, eu virei diretor regional do Rio de Janeiro, depois me chamaram para São Paulo, virei diretor regional um ano depois, com 28, 29 anos, eu virei diretor executivo do banco. O banco foi muito bem, a gente teve uma rentabilidade boa,
e estava indo muito bem no banco. E aí, de repente, lá depois de cerca de 10 anos já no banco, eu achei que estava na hora de buscar um outro desafio, né? O banco tinha comprado uma empresa de financiamento de automóvel que estava indo muito mal, estava com uma série de inadimplência muito elevada, a gente estava atrás de um gestor, e eu falei o seguinte, olha, eu topo ir para a empresa desde que eu possa ter uma participação acionária na empresa, né? E aí a gente teve discussões lá, eu falei, olha, eu quero que vocês me financiem, eu quero comprar participação acionária e eu vou tocar a empresa. A empresa estava no prejuízo, então ela valia pouco naquele momento, e aí eu fui cuidar da financeira lá, e aí, o fato é que em 2 anos a gente conseguiu montar um bom time, a empresa foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e eu fiquei lá durante cerca de 4 anos, quando o Itaú veio e comprou a financeira, né? Então, novamente, do BBA estava numa zona de conforto, eu falei, não, vou para a financeira, e aí foi muito bom, eles acabaram pagando valor bastante razoável, né? Eu tinha comprado num preço baixo, consegui aí dar uma grande tacada, me capitalizei, e aí falei, bom, e agora, qual é o próximo passo, né? O Itaú foi comprado, se juntou com o Itaú, quer dizer, o BBA foi comprado, passou a pertencer ao Itaú, mas assim, eu não me via voltando para uma estrutura como o Itaú, né? Já queria ter mais independência como tinha na financeira. E aí surgiu a oportunidade do Unibanco, eu fui para lá, também achei que era um desafio, era um período de reestruturação, fiquei só 1 ano na parte executiva, depois fui para o conselho, e, de novo, estava no conselho, estava bem do ponto de vista financeiro, relativamente tranquilo, mas eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa a mais, né? E aí veio a história do novo, empreender de novo, e aí foi um empreendimento que eu brinco, foi empreender na política, né? Eu nunca imaginei montar um partido, nunca imaginei nem ser filiado a um partido político, quanto mais montar um partido e sair candidato. Mas aí comecei a pensar o que estava por trás daquilo. Eu falei, olha, o que eu queria era poder ajudar as pessoas. Eu via muito no Rio, coisas que a gente vê até hoje, né? E certamente depois dessa crise vamos ver mais ainda, né? Que é a gente na rua sem conseguir estudar, sem conseguir trabalhar e a gente pagando muitos impostos. Então, para mim estava claro, com a cabeça de engenheiro, né? Que eu acho que a gente tem muito essa de racionalizar as coisas. Eu falei, bom, mas a gente coloca muito dinheiro aqui para o governo e sai muito pouca coisa do outro lado. Tem algum problema nessa máquina. Eu falei, bom, o jeito é a gente levar gente competente para dentro do governo para fazer as coisas funcionarem. Nem tinha muita ideia de negócio de liberalismo. Como engenheiro, nunca tinha estudado muito sobre isso. E até no primeiro momento foi engraçado que alguns grupos liberais nos criticaram porque a gente falou que queria dar eficiência ao Estado. E o pessoal falava, bom, mas não tem como dar eficiência ao Estado. O Estado é ineficiente por natureza, não tem como. Mas na nossa cabeça o que a gente queria era melhorar a atuação do Estado nas áreas essenciais. Obviamente, depois a gente foi entendendo, e a gente fala depois um pouco sobre isso, como é que faz esse processo. Mas no primeiro momento era isso. Aí me meti nessa história da fundação do partido, é uma burocracia infernal, é um modelo feito para não funcionar, quer dizer, a montagem dos partidos exige, e não é à toa que todos os partidos existentes hoje ou foram decorrentes de algum político que fez alguma dissidência, ou de algum sindicato, ou de algum grupo religioso, porque você tem que coletar fichas, você tem uma burocracia que nos demorou aí 4 anos e pouco para a gente conseguir, 4 anos e meio para conseguir formar o partido, né? Mas o fato é que a gente conseguiu formar e aí algumas coisas da iniciativa privada que eu quis trazer para o partido, né? Junto com os outros fundadores. Primeiro, essa ideia de ser uma instituição, né? Onde, diferentemente na política, então a gente quando fala do Itaú, você pensa no Itaú, quando você fala na Igreja Católica, você pensa na Igreja Católica, quando você fala de empresas do Google, você pensa na marca, né? Óbvio que tem um fundador inicial, tem a liderança inicial, mas depois a marca fica, né? E é isso que faz com que as instituições sejam duradouras, né? Elas estarem alicerçadas em princípios, em valores, em regras, em ideais, né? Então a gente falou, o novo tem que ser assim. A outra coisa também que a gente procurou fazer de diferente, que acho que é uma grande vantagem da iniciativa privada, é o seguinte: o cliente não gostou do seu produto, o cliente não gostou da sua empresa, o cliente não gostou do seu serviço, ele vai embora. Se nenhum cliente gostar, a sua empresa fecha. Então, o que faz você ser eficiente, o
que garante a qualidade é justamente a opção do cliente de não comprar o seu serviço. E nos partidos tem esse tal de dinheiro público, fundo partidário, fundo eleitoral, que desmonta essa tese, né? Então, mesmo que o partido não atenda aos interesses dos seus eleitores, ele recebe dinheiro público. Aí a gente falou o seguinte, olha, no novo, a forma da gente criar um mecanismo que faça com que o partido se perpetue dentro do que ele tinha se comprometido a fazer é só depender de doador de forma voluntária, né? Então, o novo não usa dinheiro público, e esse foi um fator importante. Então, assim, a gente montou a plataforma com que tinha como objetivo o quê? Trazer gente nova, que tivesse novas posturas e novas práticas para a política, né? Então, assim, e aí, em 18, eu não pretendia sair candidato, assim, eu acho que todos nós, eu vou incluir vocês nessa, mas assim, acho que o engenheiro, por natureza, a gente é mais dos números, dos cálculos, não é uma pessoa que tem, a gente é mais da ciência exata. Então, normalmente os políticos a gente vê são muito mais atores, gente que fala bem, que gosta de aparecer, e nunca foi a minha característica. Então, eu falei, olha, eu sempre me vi muito mais como gestor do partido do que como candidato. Mas a gente precisava ter candidatura, não achamos ninguém que tivesse disposto e que a gente achasse que era adequado, né, para representar o partido, e eu acabei saindo candidato à presidência, né? Mas eu acho que essas coisas assim têm meio senso de missão, né? Então, mesmo que não seja exatamente o seu perfil, você molda para aquela necessidade, né? E acabei saindo candidato, acho que o Novo foi muito bem em 2018, a gente elegeu aí 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, sem usar dinheiro público. Eu mesmo nunca fui figura pública, não participei dos debates e fiquei na frente de candidatos mais conhecidos. Então, acho que foi muito legal, que mostrou que esse desenho que a gente fez do partido funciona e que tem demanda para esse tipo de produto, né? Então, assim, esse foi assim o histórico. Eu acho que na vida tem momentos, eu estava falando com isso aqui, a gente, quando estava começando, quer dizer, tem muitas decisões que a gente toma, acho que vocês vão estar passando por momentos onde vão ser decisões determinantes de carreira, profissionais, e comigo aconteceu um pouco isso, assim, é um pouco de sorte do momento, um pouco da sua sensação. Então, eu sempre preferia coisas que me dessem desafio, que eu visse que aquilo ali, eu tinha alguma vantagem comparativa para estar para aquele negócio, quer dizer, acho que isso era uma coisa que eu sempre procurei, quando a gente procurava as pessoas para montar a equipe, especialmente no BBA. Eu falava o seguinte, eu quero gente que seja obstinada, né? Acho que a gente sempre tem que ser obstinado nas coisas que a gente quer fazer, procurar ser o melhor, não necessariamente você vai ser o melhor, porque exige uma série de outras condições. Quando você procura ser o melhor, certamente você vai fazer alguma coisa bem feita, né? Então, mais ou menos esse foi o roteiro que eu procurei na vida, quer dizer, ser empreendedor, analisar bem, quer dizer, a decisão ser... Eu era responsável no BBA, depois pelo comitê de crédito, né? Então, acho que é importante você, na análise de empresas, analisar muito quem é o gestor, né? O management da empresa. Isso, para mim, era decisivo na tomada de posição em relação ao crédito, né? Uma empresa, ela pode ser um bom negócio ou um mau negócio, mas o que vai ser determinante do sucesso, da sobrevivência dela é a qualidade da gestão que ela tem, né? Então, assim, acho que essa foi mais ou menos o que me guiou aí ao longo do tempo nessas decisões aí que eu fiz, e foi isso, quer dizer, sempre procurar sair da zona de conforto, sempre procurar construir alguma coisa. E especialmente na questão do partido, acho que isso é importante, quer dizer, você tem que ser quem você é. Eu, assim, mesmo durante a campanha, não, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais assado. Eu acho que você tem que fazer as coisas de forma natural para que você não gaste energia para mudar quem você é, mas você possa direcionar a tua energia toda para aquilo que você quer alcançar. E uma dica que eu dou também isso que eu falei um pouco, você pense como dono, mesmo que você esteja numa empresa, num negócio. Eu lembro que no BBA, eu quando entrei lá, tinha pego um dinheiro emprestado com os meus pais para comprar um apartamento, e aí quando fui receber o primeiro bônus lá do BBA, que foi assim, bem maior do que eu imaginava,
o Cândido me chamou e falou, ó, João, a gente gostou muito do teu trabalho e uma coisa que nos chamou a atenção é que você pensa sempre o que é melhor para a instituição. Então, pensa sempre como dono. Então, acho que esse é um negócio legal para quem for trabalhar, mesmo que você não seja o dono, pense como dono, porque isso vai ser reconhecido, vai fazer com que você tenha mais satisfação no teu trabalho e consequentemente, tenha um resultado melhor também, né? Então, foi, assim, não me estendendo muito, esse foi um pouco aí do currículo aí para compartilhar com vocês aí o histórico aí meu profissional. Pô, obrigado aí pela mensagem, João. Acho que foi super bom para todos os engenheiros e pessoas aí que estão vendo a live. Acho que agora passando para o tema que vem sendo a grande discussão do ano, o coronavírus. Primeiramente, na sua opinião, como a gente pode comparar os impactos econômicos dessa crise com crises anteriores, como, por exemplo, 2008? Olha, eu acho que esse momento é muito pior, né? Lá em 2008, a gente sabia o problema que houve o excesso de liquidez, excesso de alavancagem, era mais fácil introduzir as medidas, a gente tinha um controle maior da situação, as variáveis eram mais conhecidas, né? Você conseguia prever o resultado de algumas coisas, e nesse do coronavírus é muito difícil, né? O fato de você estar falando de vidas humanas, né? Eu estava hoje até comentando, quando a gente, no início da gestão do Novo lá em Minas, teve o caso de Brumadinho, foi uma tragédia, né? Todo mundo, o país inteiro ficou consternado com aquilo, e só para a gente ter não perder de vista, ter uma dimensão. Hoje o Brasil tem 3 Brumadinhos por dia, né? A gente já teve mais de 50 Brumadinhos, se a gente contar a quantidade de óbitos, né? Mas a gente tem hoje 3 Brumadinhos por dia. Então, quando você tem essa questão, eu diria que é uma crise muito mais complexa do que a gente teve em 2008, né? Consequentemente, a gente precisa estar muito mais preparado. E tem ainda um grande número de incertezas, né? Eu ouvi uma frase que eu achei muito boa, que é em relação ao coronavírus, as pessoas informadas estão cheias de dúvidas e as desinformadas estão cheias de certezas, né? Então, eu me incluo na parte das incertezas aí. Então, acho que essa vai ser o grande diferencial. A gente certamente vai ter uma queda de PIB muito maior e não dá para ter uma previsão ainda de como é que isso vai acabar, se vai ter uma segunda onda. E certamente, eu acho que outro diferencial é que as mudanças que o coronavírus, essa crise, vão trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, vão ser muito maiores do que as mudanças que a crise de 2008 trouxe, né, para o nosso dia a dia. Então, acho que é um pouco por aí. Bom, bem legal aí o panorama. Agora, a gente queria fazer uma pergunta em relação às medidas que o governo brasileiro vem tomando e em relação ao isolamento social, as medidas econômicas, como o auxílio, por exemplo, e falar um pouco também desse embate político de querer liberar o isolamento ou não, e essa ponderação de vidas humanas versus retomada econômica. Acho que é um tema muito delicado, mas se puder comentar um pouco a sua visão a respeito disso, dessas medidas do governo e essa ponderação, seria bacana. Legal. Não, a primeira coisa, né? Num momento como esse de crise, eu acho que 2 coisas ficam logo claras, né? A gente, de cara, vê que a gente tem recursos muito escassos, né? E a gente vê que tudo é urgente, né? Então, dentro disso, o que você precisa fazer? Você precisa montar um centro de decisão com pessoas chaves envolvidas que tenham consciência da situação, e esse centro vai tomar as decisões. Não tem jeito, porque é a forma de você trazer eficiência, definir prioridades e poder alocar os recursos da melhor forma, né? E o Brasil falhou logo nessa largada, porque, infelizmente, o presidente minimizou a crise, achou que não era nada, apesar da gente já estar vendo os efeitos fora, né, especialmente nos países europeus, e a gente acabou não tendo um protagonismo, não tendo uma coordenação, não tendo uma liderança que seria necessária para você enfrentar a crise. Quer dizer, sem enfrentar qualquer situação dessa, sem um mínimo de coordenação, é muito ruim. E aí se partiu para essa polarização muito forte, né?
entre o presidente, os governadores, e se buscando polêmicas, desde a polêmica em cima do remédio, que uma cloroquina da vida, que isso vai resultar em menos morte, vai curar, até essa questão de saúde e educação e economia. E que eu não consigo ver como sendo duas coisas distintas, né? Porque, na minha visão, a economia está refletindo o efeito do vírus, não necessariamente o efeito do isolamento, né? O isolamento é só o mecanismo para tentar se conter o vírus, mas o que a economia está respondendo é o fato da gente ter uma doença que mata um monte de gente todo dia, né? Especialmente se essas pessoas estão próximas. Então, consequentemente, algumas atividades, mesmo que a gente não tivesse um isolamento, ninguém ia para o cinema, ninguém vai encher o shopping para fazer compra, entendeu? Ninguém vai encher um estádio para ver um jogo de futebol, sabendo que você pode sair dali contaminado ou pode contaminar outra pessoa e levá-la ao falecimento. Então, essa história de vamos cuidar da economia, porque senão não dá, a gente tem que cuidar das duas coisas juntas, porque a economia vai ser uma consequência direta dos resultados da saúde, né? Então, acho que não, essa polêmica, para mim, não faz sentido. A gente tem até, eu tenho até comentado bastante aí o caso da Suécia, né, que não adotou isolamento, ficou uma coisa mais aberta e tem 4, 5 vezes mais índice de fatalidade por habitante em relação aos países que ela sempre se comparou, a Dinamarca, a Noruega, né, a Finlândia. E do ponto de vista econômico, a previsão de crescimento, de encolhimento, desculpe, do PIB é muito similar a desses outros países também. Ela está com queda de 80% no comércio. Então, por quê? Porque as pessoas têm a percepção de que não dá para ter o mesmo nível de atividade que tinha antes, né? E o que aconteceu na minha avaliação? A gente teve o pior dos mundos nesse cenário e acho que isso explica a situação que o Brasil está ficando, né? Ontem a gente só ficamos atrás dos Estados Unidos em quantidade de casos, novos casos diários, em quantidade de novas mortes, né? Superamos todos os outros países. O que a gente está acontecendo? Acho que o Brasil já vinha numa polarização política desde as eleições. Essa polarização deveria ter acabado depois do processo eleitoral, mas ela continuou, né? E ela entrou na pandemia em vigor, né? Então, a gente tem aí, se criou essa disputa e no fundo, para mim, essa dissociação de saúde e economia é mais uma forma de aumentar a sua polarização, como foi no remédio, como é no relaxamento. Então, tudo vira uma guerra de pessoas e nunca um debate de ideias, né? E aí a gente tem pessoas como Dória, como Witzel, o governador lá do Rio, também que se colocaram já como muito prováveis candidatos para 2022, né? E aí tem um pouco de palanque também nesse processo, isso para mim é claro, quer dizer, tem coisas certas sendo feitas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, mas tem o palanque também, e a gente criou um clima onde a gente devia ter harmonia e coordenação para combater o coronavírus, a gente ficou nessa discussão de egos, um agredindo o outro, e a gente não tem avançado, né? A minha visão é que a gente deveria ter uma coordenação maior. Acho que a gente tinha que caminhar para um sistema, por exemplo, como fez a Nova Zelândia, né? Fez aquele sistema que foi dividir de 1 a 4 as regiões ou os municípios. Então, o número 1 é um município que está tranquilo, então não tem restrição nenhuma, você dá só algumas recomendações. O 2 já tem algum problema, mais problemas, e também eu acho que essa relação toda você tem que medir a quantidade de problemas, a quantidade de casos, a quantidade de óbitos e também a sua infraestrutura hospitalar. E aí você vai qualificando o risco 2, 3 e 4. Eu fico imaginando, se no Brasil a gente tivesse conseguido fazer isso, que não é tão complexo assim, a gente poderia ter um mapa dos principais municípios, a gente poderia, com isso, fazer o direcionamento dos recursos, direcionamento de ventiladores, direcionamento de apoio às pessoas. Então, a gente foi muito falho em todo esse processo, né? E o fato da gente não ter do presidente, né, tá dando exemplos dissonantes do que estão falando dos governadores, faz com que as pessoas também fiquem sem entender. Bom, mas é para fazer quarentena ou não é? E a gente aí tem uma quarentena pela metade, consequentemente, a gente nem resolve o problema da saúde, nem resolve o problema da economia. E cria um outro que eu tenho visto, fiquei pensando um pouco sobre isso, que é essa questão do pico, né? A gente está sempre querendo saber quando é que vem o pico.
porque, obviamente, depois do pico, a gente começa a descer a montanha. Então, a ideia de saber o pico é falar, bom, ali chegamos no pior ponto, a gente vai descer. E até o ministro da Saúde, o o Mandetta, foi criticado, porque ele disse que o pico era em abril, depois que o pico era em maio, o pico era em junho. Na verdade, quem faz o pico somos nós. O pico do vírus vai ser quando bater 50% de contaminação. Agora, o outro pico, que a gente não quer que seja os 50%, quem determina somos nós, através do isolamento ou não que a gente faz. Na medida em que a gente afrouxa no isolamento, a gente empurra esse pico mais para frente, né? Então, é difícil saber quando será esse pico se a gente continua fazendo basicamente as mesmas coisas. Então, a minha visão é que a gente deveria ter feito alguma coisa mais forte logo no início, dar uma travada, para justamente tentar bater logo o pico e aí começar a implementar as medidas de liberação. Do ponto de vista econômico, eu acho que as medidas, em geral, feitas pelo governo têm sido acertadas, né? Esse auxílio emergencial aí dos R$600, o auxílio para as empresas, e aí tem um detalhe importante, né? O auxílio para as empresas com os bancos assumindo um pedaço do risco, para também o risco não ficar todo com o setor público. Então, aquela empréstimo para as folhas de pagamento, né? Agora, o que falta ainda na área pública é a redução do custo, especialmente de salários, né? Hoje, a grande maioria das pessoas na iniciativa privada ou perderam o emprego, ou o sujeito está fechando o seu negócio, ou ele teve o salário reduzido. E aí, quando você vê uma discussão que os funcionários públicos não querem nem ter o congelamento dos seus salários por 18 meses, na minha avaliação, é meio surreal, porque se qualquer funcionário hoje da iniciativa privada, o chefe, chegar para ele e dizer, olha, eu vou manter seu emprego, vou pagar teus salários todos em dia, só que durante 18 meses eu não vou te dar aumento. O sujeito tem que dar um abraço no chefe, agradecer, e a gente, na iniciativa privada, seria super normal, e na iniciativa pública, na qual nós é que pagamos a conta, tem sido difícil, né? Então, o que eu acho que tem que acontecer, finalizando, era a gente tentar acabar com essa polêmica. Acho que o isolamento é importante. Agora, o isolamento tem que ser feito pela conscientização. Essa ideia também de se forçar o isolamento, por exemplo, essa medida de aumentar o rodízio, tudo isso são, na minha avaliação, coisas ruins, né? Porque você tem que conscientizar as pessoas e elas, conscientes, com liberdade, vão implementar o que tem que ser feito, né? Então, a gente hoje acabou ficando numa situação assim muito ruim, e para mim isso está se refletindo no próprio grau de risco do Brasil, na avaliação de fora que a gente está tendo de outros países, e que vai bater também nos investidores, né? Não é à toa que a nossa bolsa foi a que mais caiu em dólar, o real foi a moeda que mais se desvalorizou dos mercados emergentes, porque essa percepção de que a gente não tem segurança jurídica, não sabe para que lado está andando, e está todo mundo batendo cabeça, né? Infelizmente, acho que esse é o quadro, né? E, de novo, a realidade vai falar mais alto e a gente vai ter que fazer as coisas que vão ser impostas pela realidade. Legal. A gente queria agradecer por todo mundo que está participando e mandando pergunta no Docs que a gente deixou. Acho que agora a gente podia passar por algumas perguntas que o público mandou. Um tópico que tem aparecido bastante aqui é a sua opinião sobre as reformas que o governo vem implementando até a crise do coronavírus, e como você acha que o coronavírus vai impactar esse ambiente de reforma que vem se instalando no Brasil? Bom, eu acho que as reformas, especialmente a reforma da Previdência, foi muito importante. Todas as outras reformas, de reforma administrativa, simplificação tributária, são fundamentais, né? E eu acho que o governo deveria agora, até para amenizar tudo isso que a gente estava falando, esse nível de sensação de que o Brasil não está conseguindo evoluir, que não está conseguindo organizar as coisas, a gente vai ter um day after depois dessa crise, né? E o Brasil deveria ser um lugar que a gente pudesse atrair investimentos. Só que para atrair investimentos, a gente tem que mostrar para as pessoas que aqui tem segurança jurídica, que aqui tem liberdade para o sujeito empreender, que tem menos burocracia, que tem uma carga tributária mais razoável, principalmente menos complexa, né? Que a gente tem uma área pública mais eficiente, então a reforma administrativa é fundamental, que a gente tem mais flexibilidade nas regras trabalhistas, né? Hoje a gente está vendo isso, como foi importante flexibilizar a redução da carga horária junto com a redução do salário. Quer dizer, então,
era muito importante o governo fazer isso para dar essa sinalização. Eu acho que a gente está perdendo tempo e não está fazendo já isso em paralelo com a crise. Acho que o Congresso poderia já estar trabalhando nisso. A notícia que eu, por acaso, até li hoje é que o Rodrigo Maia pensa em retomar já a questão da reforma tributária, né? Lembrando que o Brasil é o país do mundo que mais horas gasta para calcular tributos. Então, a gente, além de ter uma carga tributária enorme, tem uma carga tributária muito complexa, né? Que gera uma série de problemas depois, uma série de custos e ineficiência. Não é à toa que a nossa produtividade é muito baixa e isso contribui diretamente para a gente não ter crescimento do PIB. Legal. Outra pergunta que surgiu aqui também é, em momentos de crise, o papel do Estado tende a ser um pouco mais intervencionista. Como você acha que deve ser o papel do Estado brasileiro para lidar com essa crise? Você teve aí o auxílio emergencial do governo. Como você acha que deve ser o papel do governo em relação ao SUS, principalmente? Acho que esse é um tópico bem relevante. Olha, eu acho que a gente tem que identificar bem que é um momento de crise, que são medidas excepcionais, que devem ser temporárias, né? Mas nós não podemos cair na... Então, o Estado precisa fazer, então eu sou favorável a todos esses auxílios que foram feitos. Agora, a gente não pode cair na armadilha, e eu já vi muita gente falando sobre isso, dizer o seguinte, está vendo? O Estado precisa estar mais presente. Na verdade, o que fez com que o Brasil esteja sofrendo tanto agora, e isso está ficando mais claro agora, vendo quantas pessoas têm necessidade, quantas pessoas realmente estão passando fome e estão numa situação precária, mesmo os empreendedores que são muito pouco capitalizados, né? O que fez tudo isso foi um Estado paquiderme, que acaba gerando toda uma série de custos para quem empreende e tirando oportunidades, porque dá uma educação muito ruim, então a pessoa... se não tiver condição, acaba não tendo uma educação básica razoável e aí tem poucas oportunidades, são poucos que conseguem vencer essa barreira. Foi essa dinâmica de Estado que nos colocou nessa situação muito ruim hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não usar esse momento de crise para querer consolidar um modelo que nunca funcionou. O que a gente tem que fazer vamos ter que fazer medidas emergenciais que estão sendo maiores do que precisariam ser, justamente porque o Estado foi muito inchado, muito ineficiente, nos deixou dessa situação. Então, a gente passar dessas medidas emergenciais, a gente tem que puxar muito rápido o pêndulo para o outro lado, para a gente realmente ter as pessoas podendo empreender com mais margem, podendo ganhar dinheiro, dando mais qualificação, para que num cenário como esse, se a gente tiver alguma coisa parecida lá na frente, a gente não sofra tanto, né? Eu cito, por exemplo, o exemplo da Alemanha, né? A Alemanha tinha uma dívida em relação ao PIB em 2010 de 80% do PIB. Trouxe, nos últimos 10 anos, essa dívida para 50%, e agora está gastando de novo, mas fez o dever de casa antes, né? E a gente não consegue fazer isso, a gente está sempre sem cortar privilégios, sem cortar benefícios. Eu gosto de citar, só para fechar, o Congresso brasileiro custa 10 bilhões e meio de reais por ano, né? É esse o Congresso que a gente tem. Outra pergunta aqui é qual você acha que deve ser o papel dos bancos para lidar com a crise? Você acredita que eles devem ter uma política de crédito mais restrita ou uma política de crédito um pouquinho mais frouxa para injetar mais capital na economia? Olha, os bancos têm uma característica que é interessante compartilhar aqui, que, diferente das empresas, quando a empresa quebra, o patrimônio da pessoa física, do seu diretor, não responde pelas dívidas da empresa. No setor financeiro, lá desde a época do PROER, foi feita uma legislação que diz o seguinte: se o banco quebra, os seus acionistas controladores e a sua diretoria responde pelo patrimônio. Então, todos os diretores do banco vão responder pelo patrimônio, com o seu patrimônio, se o banco quebrar. Então, se a gente tiver um banco e os bancos têm alavancagem, se a gente começar a ter um nível de inadimplência muito alto, você tem, de um lado, o depósito das pessoas que têm poupança, que em algum momento vão precisar usar e vão sacar, e do outro lado você tem os empréstimos. Se os empréstimos não forem pagos, dado o nível de alavancagem que o banco tem, o patrimônio do banco não cobre isso, né? E o administrador do banco, sabendo que ele vai ter que cobrir com seus recursos, o da pessoa física, ele tende a ser mais conservador, né? Especialmente se a gente não sabe quanto tempo esse cenário vai durar e a gente não vê por parte do governo uma linha, um direcionamento de medidas, um planejamento, né? Então, essa história dos bancos, assim,
o banco tem maior interesse em fazer negócio. Eu não tenho dúvida que os bancos têm interesse em emprestar, não tem por que não emprestar. Eles têm dinheiro para emprestar, é um momento de ganhar dinheiro, de fazer spread, e só não fazem porque realmente eles têm medo do calote e comprometer toda a saúde financeira. Então, eu acho que não dá para entrar na gestão dos bancos, né? Eu acho que eles já têm os estímulos para ter resultado, e esse estímulo é que deve fazer com que eles emprestem. E acho que o que precisa do mercado como um todo é ter essa visibilidade maior. Agora, óbvio, o que a gente precisa, aí sim, e vale para os bancos e para outros segmentos da economia, é ter mais concorrência, né? Ter mais desintermediação, para que a gente não fique restrito a um público pequeno de bancos, que faz com que a taxa de juros ou os spreads sejam maiores. Então, o governo deveria, nesse momento, e lá de trás também, e depois da crise também, criar condições para que a gente tivesse mais gente investindo, mais instituições financeiras, menos regras para o setor financeiro, para que a gente tivesse mais opções para o consumidor, para o tomador de recursos. A gente tem observado muita volatilidade nos mercados agora com o coronavírus, mas quando você compara principalmente com a baixa lá de março, a maioria dos muitos mercados já apresentaram uma recuperação até que significativa, como por exemplo o S&P 500. Na sua opinião, você acha que essa recuperação pode ser resultado de uma euforia muito precipitada? E dado que a gente ainda tem pouca visibilidade dos reais impactos, isso pode criar uma espécie de bolha, uma possível depressão posterior? A visão que eu tenho é o seguinte: o S&P vinha há muito tempo no mercado de alta, né? Já em alta aí já há algum tempo. E as pessoas vinham trabalhando relativamente alavancadas, né? Então, sempre apostando na alta. Então, acho que no primeiro momento, tanto lá fora quanto aqui, a gente teve um impacto muito forte, que foi bancos, fundos, pessoas físicas desfazendo a alavancagem. E aí, quando a pessoa está desfazendo a alavancagem, que precisa cobrir margem, não interessa o preço, ela tem que vender, tem que realizar o ativo, tem que transformá-lo em liquidez, né? Então, acho que esse foi o primeiro impacto. No segundo momento, a gente também viu uma injeção enorme de liquidez, especialmente nos Estados Unidos, no mercado. E aí, essa injeção de liquidez, na minha avaliação, é o que está segurando muito o mercado acionário. Eu sou um pouco mais pessimista assim, com a Bolsa Americana e com a própria Bolsa Brasileira, porque os efeitos do coronavírus na economia vão ser de um médio prazo, pelo menos. A gente vai ver resultados piores e todo esse ciclo acaba impactando, né, nos fornecedores, que impactam em toda a cadeia. Eu acho que o mundo vinha num processo já de formação de cadeias globais para buscar mais eficiência, né? Então, você faz a matéria num lugar, monta no outro país, consome no outro, e muito provavelmente isso vai ficar um pouco prejudicado com esse isolamento, esse distanciamento que está tendo, vai ser uma característica do combate ao vírus, né? Então, acho que a gente vai perder eficiência, vai perder produtividade. E eu acho que a gente vai ter ganhos menores. Eu acho que o mercado acionário, assim, olhando o médio prazo, vai sofrer. Óbvio que olhando mais longo prazo, a gente recupera, mas no médio prazo vai sofrer. E acho que o que está sustentando muito agora foi essa injeção de liquidez que houve aí. A gente tem uma taxa de juros negativa em boa parte do mundo, né? Então, é isso que está, na minha avaliação, segurando os ativos. E a Bolsa Brasileira, a visão que eu tenho é que ela também está sendo sustentada um pouco pela queda do dólar, né? Então, ela em dólar, ela caiu muito. Então, quando a gente vê o índice aqui, às vezes, subindo um pouco, a avaliação que eu faço é que é uma certa compensação pela queda da moeda, né? Que ele em dólar fica num patamar um pouco mais atrativo. Tendo em vista os paradigmas que o coronavírus trouxe para a sociedade, como você enxerga o futuro da filantropia no Brasil? A gente viu grandes empresas se engajando em atividades filantrópicas. O pessoal queria saber como você vê isso para o futuro. Olha, eu espero que seja uma oportunidade para esse espírito ter vindo, diferentemente de algumas medidas do setor público que têm que ser temporárias. Eu espero que essa linha da solidariedade, da filantropia, tenha sido algo que veio para ficar, né? O Brasil, os brasileiros, a gente não tem, diferentemente, por exemplo, do americano,
esse hábito de doação, né? O sujeito fez uma faculdade lá, ele depois vira doador da faculdade. No Brasil é interessante, você não tem o hábito e é difícil. Eu conheço alguns empresários aí que uma vez tentaram fazer doação para a faculdade, também é uma dificuldade, você não encontra os meios, é difícil, até uma série de empecilhos burocráticos, né? E eu acho que está sendo muito produtivo esse movimento que está sendo feito das empresas, esse reconhecimento. Acho que poderiam ser valores maiores, na maioria dos casos, né? Mas eu espero que tenha sido uma ação que tenha vindo para ficar, e é fundamental, porque, no fundo, a gente não precisa do Estado para ser solidário, né? Acho que cabe a cada brasileiro, a gente pode ajudar os outros, acho que tem, e assim, tem uma satisfação em fazer isso, né? Então, eu espero que tenha sido um ensinamento que a gente traga aí do coronavírus e um hábito que fique, né? Realmente das empresas, das pessoas físicas, ajudarem quem mais precisa, direcionarem um pedaço do seu lucro, da coisa, direto para as pessoas, mostrando até que é uma ação, às vezes, muito mais eficiente até do que a do Estado brasileiro, né? Comparando um pouco de como o vírus tem impactado a Europa e os Estados Unidos, a gente vê os Estados Unidos com política com um desemprego muito maior na Europa. Na Europa a gente vê um índice de desemprego um pouquinho menor e um pouquinho mais de auxílios por parte do governo. Eu queria que você pudesse fazer uma comparação entre como que tem impactado os Estados Unidos e a Europa e sua visão sobre isso. As notícias que, assim, o que eu li, vi um pouco, vi a respeito, quer dizer, na Europa, eles fizeram uma ajuda muito forte, assim, quase que bancaram integralmente os salários, faturamento de empresas, fazendo um empréstimo de 10, 15 anos a taxa zero. E a ideia é fazer esse empréstimo de 10, 15 anos, daqui a 10, 15 a gente rever como é que está. Então, assim, teve um apoio muito forte, né? O que é assim, um pouco natural, né? A gente sempre teve os Estados Unidos um capitalismo mais firme e a Europa sempre teve uma política um pouco mais social, assim. Então, isso foi feito na Europa. Agora, eles vão lidar, os países europeus têm um nível de endividamento em relação ao PIB também muito elevado, né? A gente vai precisar acompanhar como é que vai ser isso em relação à moeda. Eu imagino que isso possa causar alguma desvalorização na moeda. A Alemanha, que, vamos dizer, é a âncora lá, tem sido muito pressionada para auxílio, especialmente a Itália e outros países, tem sido muito dura nisso, né? Agora, eu acho que os Estados Unidos fez um movimento muito firme também, né? Apesar da gente ter chegado hoje saiu mais um índice de desemprego lá, né? Foram mais de 36 milhões de americanos que pediram auxílio-desemprego nas últimas semanas, desde a crise do coronavírus, né? Então, realmente estourou lá. Mas acho que eles ainda fizeram algumas medidas. Eu acho que está razoável o que foi feito nos Estados Unidos em relação às necessidades, ao nível de alavancagem lá. Tem-se uma cultura maior lá de solidariedade também, isso que a gente estava falando. Então, a gente viu aí em algumas empresas, algumas pessoas físicas fazendo doações relevantes. E, assim, a economia americana tem muito mais vigor do que a economia europeia, na minha avaliação. Então, a recuperação lá, eu entendo que virá na frente da europeia, né? A gente viu algumas empresas, só para citar um caso, a Amazon, apesar de toda essa crise, mas justamente pelo tipo de serviço que está fazendo, a ação está no all-time high. Estava, pelo menos, há 2, 3 dias atrás, né? Então, acho que vão ter segmentos aí que vão ganhar market share, vão se valorizar, a gente vai ter uma mudança aí de alguns paradigmas, né? A gente estava falando isso aqui também, né? O Zoom está valendo aí mais do que as 5 principais companhias aéreas do mundo, então acho que essa dinâmica é saudável. E acho que isso explica um pouco os Estados Unidos ter feito ajudas menores do que a Europa, porque acho que lá você tem um capitalismo mais forte, acho que a iniciativa privada consegue, pelas próprias forças, se recuperar mais rapidamente. E mais uma pergunta só para encerrar a conversa. O pessoal quer saber como você enxerga, então, resumidamente, o futuro do Brasil, e se pudesse elencar principais medidas que o governo e a iniciativa privada deveriam tomar para amenizar os impactos dessa crise. Olha, eu acho que a gente vai ter aí, no curto prazo, época difícil. Acho que a gente vai ter ainda aí, até o final do ano, muitas incertezas.
um quadro na saúde preocupante e, consequentemente, um quadro na economia muito ruim, né? O que eu acho que a gente pode fazer? Do ponto de vista do governo, eu acho que a gente tinha que retomar um pouco mais a coordenação, diminuir esses atritos todos, buscar harmonia. Isso é difícil, especialmente pelo perfil do presidente, mas ele tinha que tentar fazer isso. Tinha que ter gente próxima que o aconselhasse a isso, o vice-presidente, quer dizer, diminuir esses embates para pelo menos trazer tranquilidade às pessoas dentro de um ambiente que já é tumultuado por si só, né? Mas não criar um tumulto intrínseco aí a tudo isso, né? Então, as medidas de ajuda não tem jeito, ele vai ter que fazer mais, a gente vai ter que estar preparado para terminar aí com um endividamento em relação ao PIB muito elevado, mas o que é fundamental nesse processo? Eu acho que as pessoas vão aceitar que, no fundo, a gente tem que lembrar que não é o governo que está dando dinheiro, o que a gente está fazendo, no fundo, é a gente comprometendo um pedaço da nossa renda lá da frente para ajudar agora, né? Então, a gente vai ter uma carga tributária aí maior, vai pagar mais impostos, vai ter um nível de gastos menor para compensar o que está sendo gasto agora. Mas o que seria fundamental estar sendo feito nesse desenho? É a alocação desses recursos, né? Nós, como cidadãos, temos que ter a certeza de que está havendo economia por parte do governo e o recurso está sendo bem aplicado. Então, eu diria que para o governo, acho que seriam 3 coisas. Uma é o aspecto do ambiente, mais coordenação, mais harmonia. 2, fazer cortes, dar os exemplos dentro de casa, para que a gente saiba que o cinto está sendo apertado, mas está sendo apertado para todos, e realmente dar um suporte, porque a saúde vai demorar mais tempo, o corona vai demorar mais tempo e o impacto na economia vai ser maior. Do ponto de vista das empresas, aí tem vários tipos de negócio, né? O pequeno e médio, esse vai ter que fazer um esforço para sobreviver durante esse gap aí. Reduzir custos, repensar nos seus processos, tentar buscar oportunidades. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tinha um negócio de eventos, ela falou, João, eu desisti do meu negócio de eventos, peguei um monte de costureira que estava sem fazer nada e estou produzindo máscara. Então, assim, a gente vai ter que se reinventar, as pequenas e médias, buscar essas oportunidades, transformar problemas em oportunidades. E as grandes têm que procurar um pouco o mercado externo e, de novo, eu acho que aí não tem jeito, cortar custos, rever processos, aproveitar esse momento para pensar o que dá para fazer, olhando para frente também, dentro de um cenário onde você tem mais tecnologia, coisas como a gente está discutindo aqui antes, quer dizer, muita coisa remotamente, né? E focar na liquidez. A empresa tem que ter liquidez. Acho que por isso, inclusive, está tendo essa disputa muito grande e uma aparente falta de liquidez, às vezes, em alguns bancos e tudo, mas as empresas têm que buscar liquidez, ficar com caixa alto, porque num momento de crise, o que quebra a empresa é a falta de liquidez, né? Então, acho que é isso. E aquelas que puderem, é aquilo que a gente já falou, contribuírem o máximo que puderem para os brasileiros que estão sem ter o que fazer, quer dizer, e estão sem ter recursos para comer. E acho que isso vale não só para as empresas, mas também para as pessoas físicas, né? Depois disso, acho que aí, dependendo do que a gente fizer de reformas, dependendo de como a gente conseguir voltar, o Brasil pode ser um ambiente propício para investimentos, mas a gente tem muito dever de casa para ser feito ainda. A sinalização, na minha visão hoje, não é uma sinalização como eu gostaria que fosse. Bom, perfeito. João, a gente está chegando aqui no final da nossa live. Antes de encerrar, eu queria abrir espaço para você, se quiser falar alguma coisa, mensagem que você deixa para os estudantes que estão assistindo a gente, o que você falaria para a geração que vai ser o futuro do Brasil? Olha, eu acho, primeiro, agradecer a presença de vocês todos aí, agradecer o convite. Como eu terminei falando aqui, a gente hoje no Brasil tem uma escassez de lideranças, né? Acho que a minha geração, com essa ideia de não se envolver na política e pensar no seu negócio muito olhando só o próprio umbigo, a gente não tem poucos líderes, né? Que possam influenciar a população. E eu acho que muito dos resultados que a gente tem de tudo isso, e especialmente quando tem um momento de crise, isso fica mais claro, né? Porque é na crise que você precisa de bons líderes,
Está claro no Brasil que falta isso. Então, um incentivo muito grande que eu daria para vocês é o seguinte: primeiro, ser bem-sucedido no que vocês estão fazendo agora, completar a faculdade, tudo, mas ter em mente essa ideia de fazer alguma contribuição para o país, né? Em termos de liderança, falarem aquilo que vocês pensam, serem fiéis àquilo que vocês acreditam. Acho que hoje essa turma mais jovem, como vocês, busca muita transparência, e acho que isso são coisas que faltam muito hoje na realidade brasileira, né? Então, falar de ideias, não falar de pessoas, falar de conceitos, ter princípios e valores, ser obstinado, sonhar grande também. Acho que vale a pena pensar grande, querer ter muito sucesso na vida profissional e pensar também no país, ser um participante desse processo. Acho que muito da renovação que a gente vai precisar fazer no Brasil, e talvez demore um pouco de tempo, justamente pela falta de liderança, tem que vir da geração de vocês. Então, acho muito legal esse bate-papo e o interesse das pessoas por política e por olhar o Brasil dentro de uma ótica mais ampla, que provavelmente era uma coisa não tão presente lá na minha época de faculdade, né? Acho que isso para mim, é um excelente indicador de que a gente vai ter um país melhor com a participação de vocês aí, quem sabe alguns aí entrando para a política, mas principalmente sendo líderes naquilo que vocês estão fazendo, assim, pela formação que vocês estão tendo, pela capacitação que vocês vão ter, vocês têm que ser formadores de opinião. Acho que é uma responsabilidade de todos nós que podemos influenciar e levar a nação para um caminho adequado, né? Então, acho que era essa mensagem que eu deixaria aí. Beleza. João, a gente queria agradecer muito, então, sua presença. Agradecer mais uma vez aí todo mundo que está assistindo a gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai divulgar também, amanhã vai ter uma surpresa para vocês. A próxima live acho que vai ser bem legal também. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, João, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço aí. Boa noite, sucesso para todos vocês aí, ó. Cuidem-se. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.